Olá, família brasileira! Mas que satisfação começarmos mais um programa Família em Foco, feito com muito carinho para todos vocês! Olá, família brasileira, tudo bom? Oi, Suzy! Oi, querido, Esse você é vê um meu programa beijo? Esse é um programa feito com muito carinho, viu? Pra Verdade. todo mundo. Sem dúvida nenhuma. E sempre com temas que fazem parte do nosso dia a dia. São dicas que podem melhorar a qualidade de vida da nossa família. E, Suzy, Hã? hoje não vai melhorar a qualidade de vida não, viu? Por quê? Depois a gente fala, vai falando aí. Não, agora eu quero saber. Por quê? O que você tá querendo dizer? Porque hoje a gente vai falar, não é de vida. Não? Não, hoje a gente vai falar de morte. Do quê? De morte! De morte. Não dá pra gente melhorar a qualidade de morte, dá? Lógico que sim, porque a qualidade de vida tem a ver com este assunto tão importante. Porque é a única certeza que nós temos. E a gente às vezes fica fugindo, porque eu sei que não é um assunto muito agradável, mas é uma verdade. Nós temos que falar a respeito disso e temos que aprender, como a gente vai aprender no programa de hoje, como falar a respeito da morte para os nossos queridos pequenos, os nossos filhos, as crianças e também para as pessoas que a gente ama e que muitas vezes estão com uma doença incurável e que nós temos que enfrentar essa situação da melhor maneira possível. Puxa vida. É interessante, né, Suzy? Sem dúvida. Agora, além disso, né, a gente vai falar nesse assunto, Sim. nós vamos falar também das práticas religiosas, não vamos, Suzy? Também. Porque quando a gente fala de morte, sempre tem religião envolvida, não tem? Claro, sem dúvida nenhuma, porque é uma forma que a gente tem de encarar a morte de uma maneira melhor. Eu não quero encarar a morte, não, viu? Todos Se ela aparecer no meu quarto, eu saio correndo. Não vou encarar nada, não. Você vai encarar sim, como todos nós, porque faz parte da vida. E é isso também que nós vamos falar no nosso programa de hoje, no nosso quadro Faça Junto. Nós vamos ter uma visita muito interessante. É mesmo? Não é da morte, não, né? Não é da morte, mas é um local onde, sem dúvida nenhuma... Um local onde a morte fica? Não é um local onde a morte fica, mas aonde as pessoas que morreram ficam. E ali... Que foi? Nós vamos no cemitério. Nós vamos no cemitério. Exatamente isso. Deus. Exatamente. Por quê? Eu vou ali. Vem cá, você vai ficar aqui. Eu já sei, isso é programa de Halloween. Não, senhor. Hoje é um programa onde a gente vai encarar os nossos medos, vamos aprender cada vez mais e vamos sim. Justamente no cemitério, por quê? Porque lá, neste local, a gente sabe que a prática, o culto realmente, uma homenagem às pessoas que já partiram, é realizado ali. E nós temos sim que ter este hábito de ir até o cemitério. Muitas pessoas vão para acender as velhinhas, para fazer orações, não é? Para realmente fazer uma homenagem às pessoas que partiram. Isso é legal. A minha mãe me leva de vez em quando no cemitério pra gente ver o meu bivô, tá certo? Isso. Eu sempre achava assim, que a gente ia ver o bivô, aí eu via lá uma pedra assim, eu achava meio estranho. Eu achava que meu bivô era meio duro. Não, aí que está, você foi e entrou em contato com essa informação. Mas você sabia que em alguns cemitérios também existem visitas, porque eles são atrativos em termos de turismo? Que legal! Ali, vida. Exatamente, pessoas importantes, tem a história que está ali, né? Que pessoas que foram enterradas ali. Olha, é uma reportagem tão interessante e a gente vai conhecer um cemitério em que as pessoas vão até lá, também movidas pela curiosidade. Nós vamos conhecer porque o Leandro, o nosso querido Leandro Barbosa, foi até lá e vai nos mostrar... Só podia ser ele, viu? Lógico. Tá vendo que tá falando de morte, já tá aparecendo o Leandro na jogada aí. Não, o Leandro traz sempre muitas informações. E é isso que a gente quer mostrar pra vocês também. Agora, Vamos Suzy, perder esse tabu, vamos enfrentar essa situação com informações reais que nos ajudem no dia a dia. Agora, Suzy, a gente vai falar também sobre supermercado, né? Como é que a gente pode juntar morte e supermercado no mesmo programa? Vamos ver, né? Não, morte e supermercado não é a mesma coisa, mas então, é porque tinha muita gente que vai no supermercado e não entende ler os rótulos. Exatamente. E é isso que nós vamos falar no programa de hoje também. No nosso quadro Dicas, você vai aprender a se preocupar, sim, em ler o rótulo dos alimentos. É isso mesmo, porque tá aí a ligação. Se você não ler o rótulo do alimento, não é bom pra sua saúde. Exatamente. E aí pode gerar em morte.
Não vai gerar morte, né? Pelo amor de Deus. A gente vai realmente ter qualidade de vida, mas a gente vai aprender a ler os rótulos. Então, a querida nutricionista Paula Castilho, ela vai ensinar pra gente por que é importante você ler e entender o rótulo dos alimentos. Além também dela dizer o como é importante você selecionar uma série de substâncias, o que você deve se preocupar em ler, já que o consumo de sal e açúcar no Brasil está muito elevado. Tá bom, então vamos diminuir isso, né? Exatamente, e vamos aprender isso no nosso quadro Dicas de hoje. Agora fique aí, preste atenção porque o assunto é muito importante. Muitas vezes as crianças ouvem assim: olha, o fulano morreu, virou estrelinha. Olha, o seu vô, ele foi para o céu, ele está junto com os anjinhos, não é? E tem uma série de outros eufemismos que realmente mostram como a palavra morte acaba sendo substituída por esses outros tipos de forma de dizer que a pessoa partiu. E tão comum em nosso dia a dia é esse assunto, mas ele é muito evitado também nas conversas, não é? Porque muitas vezes a gente falar da morte é uma questão delicada, mas vamos lá, é necessária. E para falar sobre esse assunto, principalmente com as crianças, por exemplo, as pessoas ficam muito constrangidas. Me fala a verdade, você costuma falar sobre isso com a sua família? Vamos assistir esse clipe e vamos conversar a respeito disso. Morte. Só de ouvir essa palavra, todos nós já ficamos arrepiados. Sabemos que ela é inevitável e que mais cedo ou mais tarde teremos que encará-la. Mas mesmo sendo a grande certeza da nossa vida, quase ninguém para refletir concretamente sobre este assunto. É um assunto que sempre vamos deixando de lado. Preferimos viver como se ela não existisse. E aí, quando ela chega, somos pegos de surpresa, mesmo quando tudo já apontava para isso. Morte. Por que é tão difícil falar deste assunto? E como é difícil falar sobre esse assunto tão delicado. Mas, como sempre, a gente tem aqui sempre convidados especialistas para nos ajudar a lidar com essas situações tão difíceis. E eu tenho o prazer de receber a psicóloga Vera Lúcia Rezende. Muito obrigada por ter vindo, Vera. Obrigada, eu que agradeço. Nós é que agradecemos, você vai ensinar muitas coisas. E também temos o prazer de receber a pedagoga e catequista Erenice de Jesus Souza. Muito obrigada por ter vindo, Erenice. Eu que agradeço, espero contribuir para que as nossas famílias tenham aí bastante informações. Sem dúvida nenhuma. E começamos por você, Vera, porque em pleno século XXI, com todo tipo de informação que a gente tem, eu particularmente sinto que as pessoas têm mais dificuldade de falar sobre a morte do que há 50, 60 anos atrás. Isso é uma realidade, Vera? Concordo plenamente com você. Eu vejo que a questão da morte hoje, ela é muito mais restrita realmente do que algum tempo atrás, né? A morte, ela sempre vai nos colocar ela traz a questão de um limite. Sim. Ela nos faz entrar em contato com experiências que lembram a perda, né? E perder na nossa sociedade hoje, praticamente, é algo que é extremamente evitado, né? Então, sem dúvida alguma, na nossa sociedade, a morte, ela é um tabu. A gente percebe mesmo, né? Tem cada vez mais dificuldade. Eu acho que tem uma coisa também das pessoas quererem uma longevidade, assim, né? Cada vez maior, então fica difícil encarar essa questão de que todos nós somos finitos, né? Sim. Erenice, você com a sua experiência de catequista, pedagoga, lidando muito com crianças, não é? Como é que você pode transmitir, ensine a quem está nos assistindo, transmitir essa questão, o conceito da morte, de uma maneira o mais natural possível, porque realmente ela faz parte da vida. Como é que eu, enquanto mãe, devo me aproximar do filho, aproveitando que nós estamos agora em novembro, né? Temos toda essa questão dos finados, que é um feriado muito importante, universal e tal. Como é que a gente pode aproveitar isso e já iniciar
sobre a questão da morte de uma maneira positiva, de uma maneira, assim, tranquila para uma criança? Num primeiro momento, a gente tem que entender que a proximidade da criança desse processo tem que acontecer e que a família é a principal responsável disso. Perfeito. Na escola, nas outras instâncias, na igreja, nós podemos dar conta de ajudar as famílias, mas ela é a primeira a apresentar para a criança o como que essa morte se apresenta, como que os adultos ali, os pais, os irmãos, avós, tios, reconhecem a morte enquanto um processo e essas experiências vão ressoar muito na vivência dessa criança, no como ela vai entender também essa morte enquanto uma cultura, mas também enquanto algo transcendente na sua vida. Então a gente espera que as crianças possam ter aí essa proximidade, que a família não negue esse acesso da criança a entender o que é a morte, porque ela está ali presente. Queria que você desse um exemplo de como a família, lógico que de uma maneira até protetora, às vezes evita que a criança entre em contato com esse tema. O que a família faz? Por exemplo, tem alguém doente, morreu, não fala que morreu. Como é que a família normalmente age para proteger e acaba atrapalhando? Pensando em questões simples do dia a dia, simples. Nós temos ali, a criança tem contato diário com vastas experiências. Certo. Então, um animal de estimação, uma folha da árvore que caiu, você vai vendo que toda essa riqueza pode ser absorvida e traduzida dentro da família como experiências para poder pensar a morte. Sim. E aí levar isso também para a questão do familiar, que a criança acompanhe os pais numa visita no hospital a um familiar doente, em casa ela esteja também junto ali auxiliando no que for possível e deixar que a criança expresse os seus sentimentos, questione. Quando a família ouve o questionamento da criança, é muito interessante a família dando ouvidos, entender o que a criança está querendo saber. Esse é um ponto chave. O que a criança está querendo saber naquele momento? Porque a mãe não pode sentar com o filho e dizer, agora a gente vai conversar sobre a morte. A criança vai, né, o que é isso que você vai me dizer agora? Mas no dia a dia a criança vai apresentando questões. Então a família tem que ter essa segurança de não tratar de qualquer maneira os questionamentos que a criança traz, não relevar e dizer, ela é criança, não vai entender, então a gente não vai tratar isso agora. E são as mínimas situações. A gente tem um vídeo que corre na internet daquele menino da formiguinha. Então a formiguinha que morreu, para ele é uma dor muito grande. Sem dúvida. Se uma mãe vai lá e diz, para de bobeira e varre a formiguinha com a vassoura, você quebrou todo o processo. Agora, se você vai e acompanha o que aconteceu, ela não vai viver mais, a minha formiguinha, levar essa formiguinha até algum lugar, enterrar essa formiguinha, para poder mostrar para ele, olha só, ela está bem, agora ela está bem aqui, ela já viveu o que tinha para viver. Ah, mas aconteceu que eu machuquei a formiguinha. Não, você não causou isso. Nesse momento aqui, a gente vai mostrar para ele que é um processo da formiguinha, da folha, da vovó, e vai acompanhando a criança nos seus questionamentos. Nossa, perfeito. Vera, você tem uma experiência muito ampla com familiares de pessoas que têm doenças terminais. E eu acho que muito rico que você vai poder nos dizer. É que a gente vai ter que ir rapidinho para o intervalo, mas voltamos já já. E você em casa não pode perder, porque olha só a questão que você vai ter como elucidar. Pessoas que estão doentes, então você tem um familiar que está muito doente. Como é que você prepara tanto os outros familiares para esta perda, como também a criança, não é? Como é que você pode transmitir esta informação real, que nós vamos ter que enfrentar, mas de uma maneira mais positiva, mais saudável? Não vai embora, porque a Vera vai responder para a gente já já. A gente vai rapidinho para o intervalo e voltamos mais com essas informações tão importantes que você não pode perder. Até já.